Olá a todos, bem-vindos ao canal Storyholic. Hoje eu vou contar a história do filme Marrying a Schoolgirl de 2004, então fique atento com os spoilers. E é claro, se inscreva, deixe seu like e ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. A história começa com o conto da princesa Pyongyang, que está tentando convencer seu pai a deixá-la se casar com Ondal, seu verdadeiro amor. Apesar de insistir, o pai diz não. Ela começa a chorar e todo mundo parece entrar em pânico e a se segurar. Assim que ela abre a boca, seu choro libera uma forte rajada de vento que arrasta todos que estavam ali. De repente, o filme vai para o presente, onde é mostrado Kang Marie, uma mãe que está levando sua filha Pyongyang a um médium. Ele diz que a menina está sendo assombrada pelo fantasma da princesa Pyongyang, que tem o mesmo nome que ela. Ele explica que a princesa ainda está procurando um marido na outra vida e que a menina terá que se casar antes dos 16 anos com alguém que teria o nome Ondal, o mesmo nome do pretendente da princesa. Senão, ela iria morrer como a princesa. Mas isso só faz Marie sair de lá furiosa após atacar o homem e dizer que ele é louco. A mãe novamente tenta com outra pessoa, mas a mulher confirma a história e acrescenta que ela precisa dar à luz em até 1 ano. Ela explica que foi a idade que a princesa se casou e que se ela não fazer isso iria morrer, mas a médium também é espancada por Marie antes de sair. A história pula para o futuro, onde é mostrado Pyongyang aos 15 anos tentando fazer de tudo para conseguir autorização dos pais para se casar, apesar de não conhecer ninguém chamado Ondal. Cada vez mais que se aproxima da data limite do casamento, ela é quase morta por acidentes estranhos, sempre escapando por pouco. Assim que saiu de casa, um pneu quase caiu nela, mas sua mãe só ignora. Pyongyang continua caminhando pela rua até que encontra uma garota sendo cercada por um grupo de rapazes que ficam ofendendo ela. Eles mudam o alvo do bullying para Pyongyang quando a veem e ficam muito impressionados pela beleza dela, mas ela os espanca como se tivesse superpoderes e faz questão de aplicar golpes baixos em cada um deles. Ela continua seu caminho e quase é atropelada por um caminhão, porém ela escapa só se molhando um pouco. Ela se reúne com suas amigas Yusun e Hye-suk para encontrar Ondal e salvar a vida dela. Yusun faz Pyongyang chorar ao comentar que Ondal pode ser um completo idiota. Mais tarde naquela noite, a tia de Pyongyang está descontando a raiva de ter sido rejeitada em um saco de pancadas no alto de um prédio. A raiva dela aumenta quando ela é provocada por Marie. Ela então chuta o saco de pancadas tão forte que ele é arremessado para a rua e quase acerta Pyongyang, que estava caminhando distraída. Apesar de ver a filha escapar da morte mais uma vez, Maria ainda não se convence da profecia e recebe a filha com muitos tapas. No dia seguinte, a aluna que Pyongyang salvou está tentando cometer suicídio no telhado da escola, atraindo raios com uma barra de metal. Ela consegue chamar a atenção da escola inteira e alguns professores vão ao telhado para salvá-la. Eles brigam um pouco pela barra, até que arrancam da mão dela, porém são atingidos por um raio. Os alunos que assistem tudo começam a fazer piadas e serem bem insensíveis, exceto por Pyongyang, que chora pelo fato da colega querer morrer. Ela vai para a sala e seca as lágrimas antes da aula começar. O professor começa a aula dizendo que um novo aluno se transferiu para a escola. Ele é bem inteligente e logo de cara arranca suspiro das alunas. Ele se apresenta como Park Ondal. A notícia deixa Pyongyang emocionada. O professor pergunta se tem algum lugar vazio para Ondal sentar. Isso faz com que todas as meninas empurrem para fora das cadeiras seus colegas. Porém, Ondal acaba se sentando ao lado de Yusun, uma das amigas da protagonista. No intervalo, as 3 amigas vão até Ondal e se apresentam para ele, mas ele não demonstra muito interesse. Elas insistem que vão visitá-lo depois da aula, mas ele recusa e chega a se assustar um pouco com elas. Quando a aula acaba, Ondal foge delas com todas as forças, porém as amigas correm atrás dele. Ele consegue despistá-las por um instante, e Pyongyang acaba beijando Sun sem querer, quando as duas viram a rua para o mesmo lado. No fim, elas acabam o alcançando e vão para a casa dele, onde descobrem que além de tudo ele é rico. Lá, elas conhecem a mãe de Ondal, que chega a dizer que Pyongyang formaria um par perfeito com ele, já que eles têm o mesmo nome do conto da princesa. Pyongyang fica muito feliz com seu destino, já que Ondal é rico e bonito, porém suas amigas começam a discutir se ele é o Ondal certo, e que o único jeito de saber é se ela dormir com ele, o que deixa Pyongyang irritada, afinal ela já tem certeza. Mais tarde naquela noite, ela sonha que está prestes a consumar o casamento com Ondal, após uma cerimônia tradicional coreana, porém é interrompida por Usun, que aparece em seus sonhos e a beija, fazendo com que ela desperte, mas volta a dormir novamente. Enquanto isso, Ondal aparece na loja da família dela para trazer a mochila que ela esqueceu na casa dele.
ele é atendido pela mãe, que começa a pensar que o médio estivesse correto. Pyongyang volta a ter outro sonho, dessa vez sobre como o general Ondal morreu e a princesa jurou encontrar com ele novamente um dia. Ainda dormindo, ela acaba sem querer causando um incêndio em seu quarto, porém é salva por Ondal. Ela acorda entrando na ambulância e tenta beijá-lo sem sucesso. No dia seguinte, Ondal ganha um fã-clube na escola, mas Pyongyang acaba com a concorrência ameaçando cada uma delas. A situação fica mais difícil quando é anunciado que Ondal se mudará para a América assim que terminar o ensino médio, o que faz Pyongyang desmaiar com o choque da notícia. Suas amigas começam a se esforçar para criar um plano que a salve. Uma delas diz que tem uma ideia. Assim que chega em casa, Pyongyang se força a chorar, o que faz com que a casa balance. Sua mãe fica com raiva e diz que a casará com Ondal se ela não parar de chorar, como forma de ameaça. Ao ouvir isso, Pyongyang sai do quarto com um aparelho de som e começa a dançar, deixando sua mãe muito confusa. No dia seguinte, ela conta para as amigas que gravou a fala da mãe como prova de que ela é a favor do casamento com Ondal. Mais tarde, um novo aluno é apresentado à turma. Seu nome é Ho Chil-soo. Porém, dessa vez, as garotas fazem de tudo para não sentarem ao lado dele. Muitos rumores surgem que ele possa ser um delinquente. Ele então pergunta aos dois amigos quem são as pessoas mais fortes da escola para arranjar briga. Ele decide arranjar briga com Ondal, mas é pego por Pyongyang, que acerta com um mega chute e manda ele e seus dois comparsas para a enfermaria. Pyongyang se reúne com as amigas para aprender como ela vai consumar a relação, já que ela ainda é virgem e inocente. Elas olham para algumas revistas eróticas que assustam com os detalhes. Em seguida, assistem vídeos no computador e por fim ensaiam poses de sedução. Pyongyang vai para casa e faz as malas. Ela mostra aos pais a fita que gravou em que a mãe estava falando sobre casar ela com Ondal e revela seu plano. A mãe se enche de raiva e destrói a fita, mas ela já havia feito várias cópias. Ela explica que quase perdeu a vida várias vezes e que acredita que tem que se casar com Ondal para se salvar. Mas antes de ir embora, ela tem uma última luta com sua tia e a derrota com um chute poderoso que a arremessa na parede. Enquanto isso, Ondal está assistindo vídeos de Pyongyang em seu celular e começa a sorrir. Ela, que está fazendo o caminho para a casa de Ondal, implora aos céus para não ser obrigada a fazer isso. Afinal, ela vai ter que implorar para se casar com ele e consumar a relação o mais rápido possível. Mas começa a trovejar e ela considera isso uma ameaça dos espíritos para que ela pare de reclamar e continue. Vendo que não tinha como escapar, ela toca a campainha da casa. Ela diz que foi expulsa da casa por ter dito que se casaria com Ondal. Isso faz com que o pai de Ondal, o Sr. Park, ria da situação. Ela se ajoelha e implora ao pai para que não mande Ondal para a América e diz que precisa se casar o mais cedo possível. Como estava chovendo e já era tarde, eles a deixam ficar. Ondal a leva até um dos quartos e ela pergunta se eles iriam dormir juntos na mesma cama, mas ele diz que só nos sonhos dela. Na manhã seguinte, os pais de Ondal tentam dizer que tudo não passa de superstição e que eles são muito jovens para casar, mas Pyongyang não aceita. Ela bate na mesa e diz que não irá voltar para casa nunca. Na escola, Ho Chil-soo encontra Pyongyang e diz que seu nome era na verdade Ho Ondal, mas que sua mãe mudou o nome dele por soar antiquado. Ele provoca tanto Pyongyang que ela arranha o rosto dele, e o Sun faz desenhos no rosto dele como se fosse uma partitura. Chil-soo fica furioso e ataca Ondal ainda com a cara pintada. Pyongyang aproveita e o chuta tão forte que o pé entra onde não devia e chega até sair sangue que ele tenta limpar na pia da escola. De volta à casa de Ondal, ela tenta fazer de tudo para seduzi-lo, pedindo para ele trazer uma toalha para ela, mas ele se recusa a entrar. Ela então tenta puxá-lo para dentro. Ondal diz que não vai entrar por nada e começa a empurrar a porta para que ela também não saísse. Pyongyang não desiste e entra no quarto de Ondal só de toalha enquanto ele estava estudando. Assim que repara que ela estava ali, ele grita, fazendo com que ela caísse como morta. Ele rapidamente começa a fazer massagem cardíaca e respiração boca a boca, mas tudo havia sido um plano de Pyongyang. Ela diz que ele a tocou e a beijou. Ele diz que só estava tentando salvar a vida dela, mas ela começa a gritar pelo pai de Ondal. Ondal a impede e diz para ela esperar, que ele mesmo vai contar na manhã seguinte. Ela aceita e diz que é melhor cumprir a palavra. Na manhã seguinte, Pyongyang arrasta Ondal até o Sr. Park, mas ele começa a enrolar a conversa. O pai então pergunta para Pyongyang se ela tinha algo a falar, mas ela não consegue, para o alívio de Ondal. Na aula, uma nova professora é apresentada, e ela faz o coração de todos os meninos baterem mais forte, inclusive Ondal, que fica deslumbrado quando ela pisca para ele. Ela pergunta sobre por que tem um assento vazio na sala, e os alunos explicam que Chil-soo foi tão machucado que agora precisa de mais tempo no banheiro.
A sala então começa a rir sem parar. A professora se irrita e começa a pedir silêncio, porém acaba rindo como louca, o que faz todos os alunos se assustarem e ficarem olhando para ela. Na aula de natação, Pyongyang recebe a notícia que Ondal não irá mais para a escola para se preparar para sua viagem aos Estados Unidos e fica bem chateada. Tio-Su repara e tenta mostrar empatia, com o pretexto de conquistá-la, mas ela o joga na piscina. Os alunos aproveitam para roubar sua sunga. Eles brincam um pouco com ele até que uma das alunas acaba sem querer jogando a sunga na cara do professor, que pune toda a turma por isso. Todas as meninas tiveram que ficar dentro da piscina segurando uma prancha acima da cabeça, e os meninos tiveram que ficar com a bunda para cima apoiando o peso com a cabeça. Mas a punição foi interrompida pelos gritos de Kong-Ju, que estava prestes a se jogar na piscina. O professor tenta impedi-la, mas tropeça nos alunos que caem feito a um dominó. Ele se joga e cai em cima de Tio-Su. Pyongyang vê tudo e decide falar com ela junto de suas amigas. Kong-Jun explica que ela não quer morrer, mas ninguém liga para ela e todo mundo a odeia, então seria melhor se ela morresse. Pyongyang diz que tem um prazo de vida, mas que quer viver. Ela conforta Kong-Jun e as garotas se tornam amigas a partir desse dia. Com o passar do tempo, o pai de Ondal começa a falar sobre o tempo que Pyongyang tem ficado na casa e que deveriam mandá-la embora. É aí que as amigas de Pyongyang ouvem que a rádio da cidade está recebendo histórias de todo tipo e lendo para todos os ouvintes. Elas então têm a ideia de mandar cartas e mensagens para a rádio e pedem para que cada aluno da escola faça o mesmo. As meninas se reúnem para ouvir a rádio e surpreender Pyongyang com o que fizeram. O locutor começa a ler a carta de Ryosuke, que escreveu que Pyongyang estava morrendo de uma doença desconhecida e que havia fugido de casa para poupar os pobres pais que ela amava demais da dor. A carta foi ouvida pela família de Pyongyang, que ficou bem nervosa, e por vários ouvintes que se emocionaram. A rádio começa a falar ao vivo com Ryosuke, que explica que Pyongyang está na casa do namorado em situação crítica. Pyongyang ouve isso e começa a lutar pelo telefone, mas suas amigas a seguram e tampam a boca dela. Il-sung toma o telefone e diz que a única cura é que ela faça amor com Ondal antes do dia 23 de abril e que tem um filho em 1 ano, mas Ondal não quer, mesmo depois de ter tocado nela e a beijado. Ao ouvir isso, os funcionários da rádio começam a fazer sinal para que ele tire do ar essa maluquice. Nessa mesma noite, Pyongyang avisa aos pais de Ondal que irá embora no dia seguinte, o que os deixa surpresos. Ela agradece os dois e vai para o quarto. Sr. Park fica aliviado, mas sua esposa parece incomodada mesmo assim. Enquanto isso, Ondal está na banheira fantasiando com a professora em seu sonho, o que é estranho porque ele está fantasiando dentro de um sonho, mas tudo bem. Ele acorda e decide tomar um banho. Tio-Su sobe o muro da casa de Ondal para fazer uma declaração para Pyongyang, mas é pego por Ondal, que arremessa frutas nele até ele cair. Depois disso, ele vai até o quarto de Pyongyang. Eles têm um momento falando sobre as estrelas. Pyongyang fala sobre a nebulosa Roseta, que só pode ser vista com um telescópio, e é como uma rosa tão bela como o amor. Ela diz que o amor verdadeiro aparece para quem procura um dia. Ondal diz que eles ainda são jovens demais e pedem para que eles esperem mais alguns anos. Pyongyang diz que o amor não espera e tranca a porta. Ela o persegue pelo quarto e se joga em cima dele. Em seguida, arranca as roupas. Eles então partem para Sem Vergonhice, que ficou subentendida nessa cena deles moendo enquanto estão vestidos de coelhos. Enquanto eles estavam lá, Tio-Su continuou chamando Pyongyang pelo lado de fora, mas foi tudo em vão. O clima começa a esquentar enquanto Ondal começa a chegar ao seu limite. Ela agradece por ele ter salvo a vida dela e eles partem para mais uma. Tio-Su é levado à delegacia por perturbar a paz. No dia seguinte, uma multidão está do lado da casa de Ondal, pois a carta que a rádio leu se tornou viral e várias pessoas se comoveram. Eles cantam canções que exigem que ele salve Pyongyang, isso é, engravidando ela. Cara, eles têm 16 anos, isso é muito errado. A multidão começa a especular sobre qual é a doença que ela tem. Alguns estão dizendo que é tumor no cérebro e outros de mama. E vendedores de caixão começam a chegar ao local para oferecer descontos. É aí que um monge aparece na casa e tenta convencer o pai de Ondal, que ainda era contra o casamento. Ele diz que eles podem ter boa sorte ou má sorte, mas se o Sr. Park tentar impedir o casamento, ele trairia desastres e poderia até mesmo ser atingido por um raio. Pyongyang e Ondal pedem ao Sr. Park mais uma vez para que ele permita o casamento, mas ele nega. É aí que raios caem sobre a casa e ele é eletrocutado. De repente, o filme mostra um flashback da Sra. Park e Ondal conversando, até que revela que Ondal também recebeu a profecia de que ele morreria se não se casasse com Pyongyang antes dos 18 anos, e foi esse o motivo dela ter transferido Ondal para a escola.
O tempo volta mais ainda e vemos que as famílias se encontraram quando os dois eram crianças e tiraram uma foto em um parque de diversão. Depois de ter sido atingido por raios, o Sr. Park finalmente cede e o casamento é realizado às pressas na casa de Undal, em uma cerimônia tradicional coreana. Porém, Tio-soo aparece de repente e tenta uma medida desesperada para atrapalhar o casamento. A tia de Pyongyang tenta afastar Tio-soo, mas é empurrada por ele. Pyongyang, que vê tudo, voa em cima dos convidados que ficam boquiabertos e o chuta mais uma vez na bunda. Passaram-se meses desde o casamento e vemos Pyongyang dormindo na sala de aula, grávida e prestes a dar à luz. Yoo-sun se aproxima e encosta a cabeça na barriga dela, mas nota algo molhado escorrendo. Ela acredita que Pyongyang acabou de urinar, mas a turma toda diz que a bolsa dela estourou. A turma toda liga para o hospital enquanto Pyongyang começa a gritar desesperada. O tempo passa mais uma vez e vemos que Undal está servindo ao exército e junto de Pyongyang eles estão criando a filha deles, que recebeu o nome de Nakrang. Por causa do estranho hábito da filha de destruir tambores, o casal a leva para se consultar com o mesmo médium de Pyongyang. O médium diz que a filha está sendo assombrada pelo espírito da princesa Nakrang e avisa que a criança vai ter que se casar também com alguém que tem o nome do príncipe, mas é interrompido pela menina que destrói o tambor aos risos e o filme acaba. Bem, meus amigos, essa foi a história desse filme que é tão estranho e engraçado. A menina estava se jogando nos braços dele, mas o que ele podia fazer? Ela estava querendo engravidar. Se ele fizesse isso, ia ter que assumir. Bom, me deixe saber nos comentários o que você achou do filme. E até a próxima!